A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a este canal. Se você foi atraído por ele por conta dos títulos, eu tenho certeza que a sabedoria de Deus vai falar com você, vai te nortear e a sabedoria e a prudência vai andar junto com você, tá bom? E hoje a gente vai ler Provérbios capítulo 9, que é o caminho da sabedoria. Mas antes, vamos tomar um cafezinho? Tão bom começar essa manhã com a sabedoria de Deus, de tomar um belo de um café. E se você já está gostando do canal, se inscreva, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar no seu coração, tá bom? Então vamos lá. Versículo 1 diz assim: A sabedoria edificou a sua casa, já lavrou os seus 7 pilares ou 7 colunas. Então no primeiro versículo a gente percebe que a sabedoria ela é retratada como uma mulher que edificou a sua casa sobre 7 pilares ou 7 colunas. Essas 7 colunas, ela significam ou simbolizam o quê? A perfeição, a estabilidade e a plenitude da sabedoria. É uma casa sólida, representando a base segura de quem vive segundo os princípios. Então, a sabedoria ela é retratada como uma mulher que constrói a sua casa sobre 7 colunas, tá? Então a sabedoria, ela é a base sólida de todos os princípios de Deus, tá bom? E uma aplicação para nós é que quem edifica a sua vida sobre a sabedoria do Senhor vive com estrutura espiritual firme, não se abala diante da tempestade da vida. Vamos lá. Versículo 2 diz assim: Já matou os seus animais, misturou seu vinho e já preparou a sua casa. Então a gente percebe que a sabedoria, ela prepara o banquete completo. Alimento, bebida e uma mesa posta. Vamos ler novamente o versículo 2, para que você entenda. Já matou os seus animais, misturou seu vinho e já preparou a sua mesa. Então você percebe que a sabedoria ela está preparando o banquete. Então se você quer edificar a sua vida, a sua família e tudo aquilo que você faz, que edifique aonde? Nos princípios de Deus, na sabedoria. Por quê? Porque lá já está tudo preparado para você. Já tem um banquete preparado para você, tá bom? Então Deus por meio da sabedoria nos convida. Então a sabedoria está nos convidando a participar de algo abundante e satisfatório. Então é um alimento espiritual da vida e entendimento. Então a sabedoria ela está te convidando. Eu tenho um banquete preparado para você, mas desde que você se constrói em mim, tá? Então a aplicação é que a sabedoria de Deus está sempre pronta para nos alimentar. Basta aceitar o convite e participar do banquete da palavra de Deus. Isso nos mostra um versículo que Jesus nos disse, que quando a casa é edificada sobre a rocha, vem as tempestades e não abala. Então, se você adquirir a sabedoria de Deus, você está construindo os princípios de Deus nessa rocha. Então pode acontecer qualquer coisa, as tempestades da vida, mas nada vai te abalar, porque você está sempre edificado na rocha e se alimentando da palavra, daquilo que sai da boca de Deus, tá bom? Versículo 3 diz assim: Já enviou suas criadas. Ela clama dos lugares mais altos da cidade. Então, aqui Salomão, né, a sabedoria de Deus está dizendo, já enviou suas criadas. O que significa é que a sabedoria, ela sempre vai enviar os mensageiros e faz um chamado público e visível. Porque nos capítulos anteriores, 7 e 6, diz que a sabedoria, ela está em todos os lugares. Ela está nos lugares altos, ela está nas ruas, ela está nas esquinas, nas praças, nas casas,
nas pessoas. Então a sabedoria, ela sempre envia os seus mensageiros, ela envia pessoas, profetas, até mesmo esse vídeo para falar com você. Então Deus sempre vai usar pessoas para anunciar a sua sabedoria. Então quando alguém fala com sabedoria e verdade, é Deus chamando através dessa pessoa. Então o que que nós precisamos ter? É ouvir quando ele fala por meio dos outros. Por quê? Porque o princípio da sabedoria é o temor, mas o meio para o qual precisa para que nós venhamos entendê-la é abrir os nossos ouvidos e ter um coração aberto, tá bom? Versículo 4. Quem quer que seja simples, que se volte para cá. Quanto àquele que carece de entendimento, ela lhe diz: vem, come do meu pão e bebe do vinho que eu tenho misturado. Então você vê que novamente a sabedoria, ela faz um convite aos simples. E quem são essas pessoas simples? É as pessoas que não têm entendimento. Perdão, ela não tem discernimento das coisas, não consegue discernir da insensatez, da prudência, da sabedoria. Então, a sabedoria, você percebe que ela não exclui ninguém. Ela chama os simples, as pessoas que não têm discernimento, as pessoas mais simples, humildes, tá bom? Então a gente percebe que ela não exclui ninguém. Então ela está sempre chamando os humildes, os que reconhecem e que precisam aprender. Então a aplicação para nós aqui, já nesse versículo 4, é que Deus não busca os que acham sábios, mas o que desejam aprender. Então a humildade é a porta da sabedoria, tá bom? Versículo 5 diz assim: vem, come do meu pão e bebe do vinho que eu tenho misturado. Então você vê que novamente a sabedoria, ela está anunciando um banquete. Mais uma vez ela está trazendo o pão e o vinho, que significa o quê? Um alimento, uma nutrição espiritual e uma alegria que só aquilo que só Deus pode oferecer. Talvez você participe de banquetes, mas não te traz uma alegria. E a sabedoria, ela prepara para você um banquete, trazendo uma nutrição espiritual para sua alma e uma alegria, uma satisfação. Então, quem ama a sabedoria, o provérbio diz que quem ama a sabedoria, ela abraça você, ela envolve você e ela faz com que você seja visto, que você seja reconhecido em público. Olha como é maravilhoso ter a sabedoria de Deus. Ela vai nutrir você por dentro, espiritualmente, e ainda ela vai te recompensar publicamente. Então busca se alimentar diariamente da palavra de Deus, da sabedoria de Deus e da comunhão com Ele, porque Ele sempre sustenta a nossa alma e renova o nosso espírito e o nosso coração. Tá bom? Versículo 6. Abandonai os tolos e vivei, e ide pelo caminho do entendimento. Então aqui, nesse versículo fala assim, a sabedoria, ela convida a abandonar a insensatez para viver de verdade. Viver sem sabedoria é existir sem propósito. O caminho do entendimento é o caminho da vida. Então você percebe que a sabedoria, ela te convida a abandonar a insensatez ou a tolice para viver uma verdade. Então assim, quando você ouve a sabedoria de Deus, ou quando ela está clamando nas ruas, nas esquinas, nas praças, ela está meio dizendo assim, ó simples, quando vocês abrirem o seu coração e ouvir a minha sabedoria, vocês começam a ser sábios. Mas também a insensatez também ela está clamando. Então, é uma decisão de querer ser sábio, tá? Então a insensatez e a sabedoria, elas sempre vão andar juntas. Talvez as suas escolhas não tenham sido certas e corretas, mas é porque falta abrir o coração e ouvir a sabedoria. E assim, a sabedoria e a prudência, elas moram juntas. Então a sabedoria, ela te mostra
o que pode acontecer lá na frente. E a prudência te ajuda a você desviar de determinada situação, de determinadas decisões erradas. Então, se você amar a sabedoria e a prudência, o seu caminho vai ser mais leve, vai ser mais tranquilo, as suas decisões vão ser mais certas. E sempre você vai ter uma satisfação, uma alegria no coração, tá bom? E tudo isso em sua volta está sendo o quê? Edificado, construído sobre a rocha, construído sobre Cristo Jesus, sobre as 7 colunas da sabedoria, tá bom? Então a gente percebe aqui que a verdadeira vida começa quando deixamos hábitos tolos e seguimos o caminho da sabedoria. Versículo 7. Aquele que reprova o escarnecedor adquire vergonha para si mesmo. E o que repreende o homem ímpio adquire para si uma mancha. Então, o que significa? Quem tenta corrigir o zombador acaba sendo desprezado e envergonhado. Os que zombam da verdade não aceitam a correção. Repreendê-los, muitas vezes, traz apenas conflito e dor. Então, o que significa? Às vezes, na caminhada de obter sabedoria, as decisões certas e corretas, nós, seres humanos, queremos ensinar outras pessoas, mas nem todas as pessoas querem ouvir a sabedoria. Então, pela insensatez ou pela zombaria, acaba nos desprezando. Só que isso traz consequência para nós mesmos. Por quê? Porque quando repreendemos um tolo, nós estamos sujeitos a ter conflito e dor. Quem sabe você já foi assim, eu já fui assim. Talvez você vai corrigir alguém, mas o que acontece? É uma pessoa tola, insensata, ela não quer ouvir a repreensão. Porque o verdadeiro sábio, ele ama a repreensão. Ele será mais sábio ainda. Mas o tolo não. Ele zomba de você e no final você sai o quê? Sai com dor. Sai como motivo de chacota, tá? Então, aprenda a discernir quando falar com alguém e quando se calar. A sabedoria também sabe evitar discussões inúteis. Versículo 8. Não reproves o escarnecedor, para que ele não te odeie. Repreende o homem sábio e ele te amará. Então vamos lá. Então a sabedoria ensina a direcionar a correção a quem tem ouvidos para ouvir. Então você vê que a sabedoria ela vai direcionar você a quem corrigiu, tá? Ou seja, o sábio ele sempre tem os ouvidos abertos à correção. Então o sábio ele valoriza a correção porque entende que ela o torna melhor. O tolo, ao contrário, se ofende com ela. E a aplicação é que aceitar a correção é um sinal de crescimento. Então o sábio, ele sabe que a repreensão vai trazer um crescimento para ele. Ame quem ajude a ser melhor. E aqui fala que o homem sábio, né, quando ele recebe a repreensão, ele te amará. Então quando você repreende alguém e ela está com o coração aberto à voz da sabedoria, ele vai te amar. Ou ela vai te amar ainda mais. Agora, se não, a gente percebe que ainda não é maduro o suficiente. Tá bom? Então, meus irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, continue comigo nesse caminho da sabedoria, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.